Tenha teu contentamento em Jesus Cristo. Parte 03, dia 21 de novembro de 2025. Assim que temos um estoque duplo de maná e começamos a acumulá-lo, ele cria vermes e se torna um mau cheiro nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus lhe ensine como ser cheio. O apóstolo soube ainda mais como experimentar os dois extremos da plenitude e da fome. Que julgamento é esse? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você, estéril de conforto. Posso facilmente imaginar o pobre homem contente com sua pobreza, pois ele se habituou a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que teve muito dos bens deste mundo e, portanto, ficou cheio para ser levado à penúria absoluta, ele é como o pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está engaiolado. Essas pobres cotovias que você às vezes vê nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente bicando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e se tornou pobre, achará difícil saber como ter fome. De fato, meus irmãos, deve ser uma lição aguda. Às vezes reclamamos dos pobres, que eles murmuram. Deveríamos murmurar muito mais do que eles, se a sorte deles caísse sobre nós. Sentar-se à mesa, onde não há nada para comer, e 5 ou 6 criancinhas chorando por pão, foram suficientes para partir o coração do pai. Ou para a mãe, quando seu marido foi levado para o túmulo, para olhar em volta para o lar sombrio, apertar seu bebê recém-nascido em seu seio e olhar para os outros com o coração viúvo, lembrando que eles não têm um filho, pai, para buscar seu sustento. Deve ser preciso muita graça para saber ter fome. E para o homem que perdeu um emprego e andou por todas as cidades do Brasil. Talvez 1000 quilômetros para conseguir um lugar, e ele não consegue voltar para casa e saber que quando ele enfrentar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou alguma coisa para fazer? E terá que dizer a ela: não houve portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la pacientemente. Tive que admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros desta igreja, quando soube depois de suas privações. Eles não contariam a ninguém e não viriam a mim, mas eles suportaram suas dores em segredo. Lutaram heroicamente por todas as suas dificuldades e perigos, e saíram mais do que vencedores. Irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você a vê em um livro, mas não é tão fácil quando você a coloca em prática. É difícil saber como estar cheio, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo havia aprendido ambos, tanto como ter abundância, quanto como padecer necessidade. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ampliando as palavras do meu texto, deixe-me retornar à própria passagem. Agora você pode perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esse estado de espírito pacífico. É de uma coisa podemos ter certeza: não foi um processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é morada de luxo
viajando por terras estrangeiras com o propósito de fazer descobertas científicas ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço de seu país. Em ambos os casos, ele pode estar satisfeito com sua passagem e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor. Não porque tivesse qualquer comparação com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Então, nosso apóstolo, ele havia dito, nossa conversa ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino e estrangeiro, ele se contentava em levar comida para os viajantes. Ou entrando no campo de batalha, ele não tinha motivos para reclamar que perigos e angústias às vezes cercassem seu caminho. Novamente, alertando para o texto, você notará que a palavra aqui está escrito em itálico. Se, portanto, não o omitirmos, não precisamos enfatizar muito a interpretação. Não há nada na fome, ou sede, ou nudez, ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estamos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivos mais elevados do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho agudo quando está nas mãos de uma necessidade severa. Mas a fome pode ser suportada voluntariamente por muitas horas, quando a consciência torna um homem disposto a jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser corajosamente suportada, quando sou animado por um senso de justiça de minha causa. Agora, Paulo contou que todos os males que lhe aconteceram foram apenas incidentes no serviço de seu Senhor. Então, pelo amor que ele tem ao nome de Jesus, há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrá-la. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada. Ele olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autogratificação sobre os terríveis perigos e angústias de sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina seus olhos e o orgulho que aparece em sua testa enrugada enquanto ele conta suas histórias não existiam quando ele estava no meio das cenas que agora está descrevendo. Foi somente depois que os perigos passaram, os medos diminuíram e a questão está completa, que seu entusiasmo se transformou em chama. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.